Diz que as ações na Ucrânia foram distorcidas e acusou os radicais da própria Ucrânia de estarem por trás desses ataques que acontecem desde a semana passada. Agora, na sequência, representante da Dinamarca, em nome dos países bálticos. Mas um representante vai falar nesse momento. E a Jovem Pan vai seguir acompanhando. Nesse momento, falando o representante da Dinamarca, que também representa os países bálticos, nessa sessão extraordinária. Ele diz que é um recado político importante. Recado político muito importante que as Nações Unidas precisam dar. A gente faz uma pausa nesse discurso, agora 1h17, nessa cobertura especial. O nosso comentarista Miguel Daoud continua aqui conosco e faz uma análise, Daoud, dessas primeiras falas dessa Assembleia da ONU. E, claro, o que chama atenção, não é, Daoud, é a fala do representante da Rússia, acusando, inclusive, a mídia de distorcer informações e acusando a própria Ucrânia de toda essa situação. Tiago, nada tem de concreto essa afirmação do representante da Rússia, porque os fatos falam mais alto. E nada também justifica a ação da Rússia sobre a argumentação do Tratado de Minsk, que tinha ali que essas duas províncias, né, não justifica, porque você vê uma grande incoerência. Se ele está protegendo essas duas províncias, das quais ele vinha sendo, né, atacada ou segregada pela Ucrânia, que então tomasse essas duas províncias. Não precisava entrar por todos os lados na Ucrânia, né, fazer um cerco na Ucrânia e fazer o que está fazendo. Então, portanto, essa carta, né, essa carta que vai ter origem nessa sessão da ONU, evidentemente que todos os países vão prevalecer, vai prevalecer o bom senso, a coerência e a preocupação em relação a essa ação, né, sem nenhum sentido da Rússia, e vai, pelo menos, colocar aí uma posição do que vem sendo feito. Não tenha dúvida, Tiago, eu acho que nós vivemos um momento delicado. Essa sessão da ONU, eu até alguns dias atrás achava que isso poderia acontecer, mas, né, os analistas diziam, não, o Conselho de Segurança tem poder para isso. Não, porque a situação é muito grave. As sanções, né, colocadas pelo presidente, né, da sessão são sanções que já vêm sendo tomadas. Há pouco, quando esses membros falavam, eu pesquisava aqui as consequências. Essas consequências já se espalham mundo afora. Uma decisão que pode ser tomada hoje, que será muito forte para a Rússia, é a posição do congelamento de fundos na Suíça. A Suíça, na Segunda Guerra, não fez isso, mas o líder suíço, o ministro suíço, diz que poderá tomar esta decisão. Então, daí você pode induzir a preocupação que o mundo tem em relação a essa ação do Putin, que lembra muito, né, episódios da Segunda Guerra Mundial e que ninguém quer ver evoluir, né, nesse momento, uma vez que o mundo não precisa disso. O mundo hoje não precisa de território, expansão territorial. O mundo hoje é investimento na educação, na tecnologia, a harmonia, você ter uma sociedade, que na realidade nós estamos caminhando com essa ação para um mundo que nunca, né, imaginávamos poder acontecer. Então, portanto, essa sessão vai realmente tirar aí uma lição para Putin, mas não sabemos se ele vai aceitar ou qual vai ser o seu comportamento. Eu volto a dizer, eu acho que o Putin tem que ser destituído do poder pela sociedade russa, pela política russa, que também vai ser muito difícil. Não pode deixá-lo continuar com essa ação
porque as consequências vão ser muito ruins para o mundo todo. O Daudi, a gente sabe que desde cedo a diplomacia dos dois países, da Rússia e também da Ucrânia, os grupos estão reunidos, né, em Belarus, numa tentativa de se chegar a algum acordo. Agora, pela fala do representante da Rússia aí na Assembleia da ONU, é praticamente impossível imaginar que haverá algum tipo de acordo, porque a própria Rússia acusa a Ucrânia de estar por trás dos ataques. Diz que o povo local que tem ligações com a Rússia está sofrendo muitas consequências. Ele até usa a expressão de neonazistas. Então é difícil imaginar, claro que todo mundo torce para uma solução diplomática, mas é difícil imaginar, porque a Rússia, ao que tudo indica, não vai recuar. Eles vão até o fim numa possível destituição do presidente da Ucrânia. E aí, como é que a comunidade internacional vai ficar, né? Como que a própria ONU vai ficar? A ONU que nos últimos anos vem tão desmoralizada, mas, claro, essa reunião é importante, é uma reunião que tenta marcar a posição dos países do Ocidente, mas a gente fica de mãos atadas, né? Não vemos uma solução diplomática se a Rússia não recuar. É difícil imaginar que Vladimir Putin recue, não é? Exatamente. E, Tiago, perfeita a sua colocação. Mas tem uma consequência, que são as sanções. Claro. Né? Tudo isso que você colocou pode acontecer, né? E se a Rússia não recuar nesse momento. Mas as sanções, elas vão, sem dúvida nenhuma, tornar a Rússia, né, párea na relação mundial, né, um país que vai ser bloqueado por todos, né, apesar, o que tem ficado muito claro, não queremos saber do petróleo da Rússia, não queremos, porque o petróleo da Rússia pode ser suprido, né, pelo petróleo da Arábia Saudita ou do próprio Irã, que já foi, né, párea na comunidade internacional. O gás da Rússia, vamos tentar arrumar um outro jeito, né, de ter uma outra forma de atender, porque a posição da Rússia, e que tudo leva aqui, eu acho que, Tiago, isso é muito importante para os nossos amigos, espectadores, né, que estão nos ouvindo. A questão não é política, a questão não é ideológica, a questão não é de posicionamento. A questão é que você não pode permitir um líder de uma potência como a Rússia tome decisões como essa, né? E isso é ruim, porque ele tem, sem dúvida nenhuma, a síndrome da presunção. A síndrome da presunção é quando um líder mundial está movido pela sede de poder e não vê as consequências que as suas ações podem causar na sociedade, no mundo. E o mundo hoje não está propício para isso. Quando nós presenciamos os discursos dos organismos institucionais, está certo que esses organismos, de uma certa forma, foram aliviados, né? Muito quando Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, ele não acreditava na OTAN, na própria ONU, nas instituições. Hoje esses organismos começam a se recuperar e começam a ter uma posição que nós percebemos que é essencial neste mundo de hoje. Então, portanto, o Putin pode até pegar o poder na Ucrânia, pode fazer o que quiser, mas num dado momento, caso essas sanções continuem, a Rússia não terá como sobreviver. E o próprio povo russo, a aristocracia, né, russa, que vive da corrupção, do poder, nas grandes empresas que tem hoje no mundo, vai mesmo chegar para o Putin e dizer, cara, não dá, para com isso que nós não vamos chegar nisso. Então, portanto, mas aí, Tiago, muitos, né, países como o nosso, como os países emergentes, vão sofrer muito. Eu vi agora há pouco, o mundo já começa a tirar dinheiro dos países emergentes. Nós teremos consequências gravíssimas em relação a isso. Então, nós não podemos pagar essa conta indiretamente por uma ação desproposital e sem nenhum sentido de um líder mundial que quer, por capricho, um país. Então, eu vejo dessa forma, às vezes as pessoas me criticam, mas não é bem assim, porque... Não, é bem assim, porque nós não podemos permitir
neste momento, que o mundo caminhe para uma situação e que você vai aliviar bilhões de pessoas do sistema e vão viver cada vez mais pobres. A gente sabe que a elite hoje, ela centraliza a renda e tira o direito de cidadania de muitos. Então, não é possível a gente conviver com essa situação. Tiago, desculpa a minha irritação, mas quando a gente imagina, pelo um pouco da experiência, pelas consequências disso, isso nos toca muito e não dá para a gente ter uma fala diferente dessa. Tiago. Claro, sem dúvida. E é bom lembrar, não é, o Daoud? Relembrando alguns dos itens que nós já falamos aqui, os refugiados ucranianos passam de 500, a ONU está fazendo então essa reunião de emergência e a Ucrânia e a Rússia ainda estão reunidas em Belarus para discutir um possível cessar-fogo. E vem aqui uma informação até dessas retaliações do esporte que vem surgindo, né? Porque a Rússia está disputando a repescagem da Copa do Mundo e já há uma possibilidade, a FIFA está estudando mesmo a possibilidade da Rússia ser expulsa, ser eliminada automaticamente da Copa do Mundo de 2022. É uma Copa atípica que vai ser no fim do ano, não é, Daoud? Mas, então, mesmo com todas essas retaliações, a asfixia econômica, que é principalmente a sua área, a área que você entende muito bem, que é a economia. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que pensar que os líderes mundiais, muitas vezes, são egocêntricos e também são, muitas vezes, a gente cita, obviamente, Hitler aqui, que tem a megalomania. E Vladimir Putin, não sei se é muito o discurso do Ocidente que trata ele assim, mas a gente imagina, você imagina Putin recuando? Essa é uma questão importante para a gente falar também para os nossos ouvintes espectadores, não é? Tiago, eu não imagino Putin recuando, não. Eu não imagino. Eu acho que ele se preparou para isso, ele está firme no seu propósito, ele não está medindo as consequências para o próprio povo russo, né? A gente percebe, como você colocou, a Rússia vai perder o futebol, né? Provavelmente não deve participar agora, tem aí a classificação da Copa do Mundo, provavelmente ela não deve participar, porque a FIFA está firme nesse propósito. Isso é ruim, né? Porque a Copa passada foi na Rússia. Então, nós temos outras questões também, que a Fórmula 1 também já não vai ser na Rússia. Então, começa a sociedade como um todo colocar a Rússia como pária no mercado internacional. Isso vai mudar, Putin? Não vai mudar, porque a partir do momento em que ele tem essa presunção deste domínio, ele não vai retroceder. Agora, o perigo é realmente utilizar armas nucleares. Que isso é uma grande preocupação que nós vimos, né, no discurso aí, traduzido por você muito bem, em que há preocupações em relação a esse comportamento nas entrelinhas, né? E a gente sabe que a arma nuclear foi utilizada na Segunda Guerra só em Hiroshima e Nagasaki. E nunca ninguém mais pensou em utilizar isso, porque sabe que isso é um desastre para a sociedade. Como ninguém imaginava que uma nação pudesse invadir a outra, transgredindo todas as regras, né, existentes nos acordos que existem entre as nações. Então há sim uma grande preocupação. E como isso vai terminar, o que a gente espera, né, como a gente está vendo, você colocou muito bem, essa reunião lá na Bielorrússia para tentar achar um acordo, eu acho muito difícil, porque Putin não vai retroceder, ele não vai voltar atrás. A Bielorrússia, a Ucrânia quer que ele saia de lá, ele não vai sair. Então, a saída aí é exatamente o povo russo, os magnatas russos, né, que sustentam um pouco esse poder, que também vão estar aí bloqueados, né, pela economia mundial. Parece que já está se cancelando também aqueles russos com passaporte europeu. E aí pode sim haver uma pressão dentro da Rússia para que ele pare com isso ou saia do poder. Mas é muito difícil, né, isso acontecer sem reflexos graves sociais e econômicos para o mundo todo. E o Brasil nos preocupa, né? O Brasil nos preocupa porque a gente está ali tentando
né, vencer as consequências que nós tivemos da pandemia. Hoje, já conversando com os produtores rurais, existe uma preocupação muito grande para a próxima safra, dos insumos. Nós temos aí uma possível elevação do preço dos combustíveis, né, e como é que nós vamos nos preparar para isso? Nós temos já a China não concordando em comprar soja do Brasil no preço que está. Então, nós estamos formando um cenário que nós precisaríamos de muita atenção. Agora, Tiago, você me falou, eu falando aqui, me lembrei de uma coisa. Essa situação não requer, não ajuda ninguém, e ninguém quer no mundo. Talvez aí a própria China possa pressionar Putin a parar com isso, né? Porque para a China, tudo bem, por mais que o mundo esteja polarizado, né, você ter dividir essa polarização, vamos colocar mais a gente, porque para a China, né, ao contrário do que a gente tem ouvido, não interessa essa situação, porque a China tem um projeto o seu projeto de expansão, ele pressupõe o mercado externo. Agora, se você acaba destruindo, né, o mercado externo pelas consequências econômicas dessa situação, a China também vai ter, né, o seu plano de trazer as pessoas do campo para as cidades, né, que são 300 milhões de chineses, para introduzi-lo na tecnologia, na economia. Isso tudo pode ser abortado. Então, eu acho que Xi Jinping também está preocupado nesse momento com essa situação. Tchau. Estamos com o nosso comentarista Miguel Daoud, agora falando a uma representante do Reino Unido nessa Assembleia Geral das Nações Unidas. A Jovem Pan segue acompanhando. A gente faz um rápido intervalo para as rádios. Em instantes voltaremos, mas continuamos com a transmissão na TV e também nas nossas plataformas digitais. 1h33. Bom, reforçando aqui a nossa cobertura especial, nos estúdios o Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo mais uma vez. Acompanhamos as falas na ONU do representante da Rússia, principalmente, e ele acusou